Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Penise e Brian, publicada pela editora Vida Cristã. Vamos ler o último capítulo hoje, capítulo 15, que fala sobre saudações pessoais, que corresponde a Colossenses 4, de 7 a 18, e diz o seguinte: Iniciamos o estudo da conclusão da carta que inclui saudações pessoais. Encontramos uma lista de alguns heróis da fé no primeiro século, homens que arriscavam tudo para ajudar Paulo a servir a Cristo. O primeiro mencionado é Tíquico, que estava com Paulo em Roma e levou a carta à igreja de Colossos. Numa missão semelhante, talvez a mesma, levou a carta aos Efésios, Efésios 6, 21 e 22. Quem era Tíquico? Ele é mencionado pela primeira vez no Novo Testamento em Atos 20, versículo 4, onde lemos era da Ásia e que era da Ásia e acompanhou Paulo na viagem para Jerusalém, levando a contribuição para os pobres. Em Jerusalém, Paulo foi atacado pelos líderes religiosos da cidade e, como resultado do esforço dos judeus para enviá-lo, o apóstolo foi levado prisioneiro para Roma. Em Roma, encontramos Tíquico, ainda com Paulo, mas não sabemos como chegou lá. Ainda mais tarde, quando Paulo foi preso novamente, Tíquico estava com ele. Tíquico era um dos companheiros mais fiéis de Paulo. No versículo 7, há três frases que descrevem seu caráter. Abre aspas, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, fecha aspas. Irmão indica o lugar na família de Deus igual aos outros. Era amado porque demonstrava qualidades amáveis. Ministro significa o trabalho no reino de Deus, de Cristo, em cuja função era fiel, firme e digno de confiança. Conservo no Senhor indica a submissão à vontade de Cristo ao lado de Paulo. Os versículos 7 e 8 explicam também por que Paulo enviou Tíquico para a igreja de Colossos. Queria que Tíquico fizesse duas coisas: que informasse os colossenses da situação de Paulo em Roma e que confortasse os irmãos. Evidentemente, Paulo omitiu na carta a descrição de sua situação pessoal, deixando que Tíquico o fizesse. Este poderia revelar verbalmente tudo o que estava acontecendo com o apóstolo, mas os ensinos e as exortações foram escritos na carta. Lemos também que Tíquico foi enviado para, abre aspas, alentar os vossos corações, fecha aspas. Alentar quer dizer animar, encorajar, confortar. Os cristãos de Colossos passavam por muitas dificuldades causadas pelos falsos mestres que procuravam desviar a igreja. Epáfras, ministro da igreja, tinha viajado para Roma. Tíquico foi a Colossos tentar substituir Epáfras, reanimando o coração dos colossenses. Esta é uma das tarefas fundamentais do ministro. Deve trabalhar de maneira a confortar o coração dos perturbados na fé. Além de Tíquico, Paulo enviou mais alguém à igreja de Colossos. No versículo 9, ele apresenta Onésimo. O livro de Filemão revela quem era Onésimo. Era escravo fugitivo de um membro da igreja de Colossos, chamado Filemão. Onésimo fugiu para Roma, onde foi convertido por Paulo enquanto ele estava na prisão. Onésimo, cujo nome em grego quer dizer útil, tornou-se verdadeiramente útil a Paulo. Em vez de encorajar Onésimo a continuar fugindo, Paulo o aconselhou a voltar para o seu senhor em Colossos. Onésimo concordou e
acompanhou Tíquico na viagem para Colossos, levando a carta aos Colossenses. Nesse versículo, Paulo exorta a igreja a aceitar Onésimo sem hesitação, como um irmão fiel e amado. A carta de Filemão, que faz parte do Novo Testamento, exortava o senhor de Onésimo a recebê-lo de volta, abre aspas, não já como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, fecha aspas. Filemão 16. Onésimo voltou, então, com Tíquico, já não como escravo foragido, mas como fiel e amado irmão em Cristo, pronto para assumir toda a responsabilidade por seus atos. E com Tíquico, ele informaria aos colossenses de todas as notícias pessoais de Paulo, sua condição de prisioneiro e suas esperanças de liberdade. No versículo 10 a 14, Paulo inclui as saudações enviadas por seus companheiros de Roma aos irmãos de Colossos. 6 homens mandaram saudações, 3 judeus e 3 gentios: Aristarco, Marcos e Jesus, conhecido por Justo, são descritos como os únicos da circuncisão que, àquela altura, cooperava pessoalmente com Paulo pelo reino de Deus. Aristarco era um obreiro que arriscava tudo para ficar ao lado de Paulo na obra do Evangelho. De acordo com Atos 19, ele estava em Éfeso, quando houve tumulto contra Paulo e foi arrebatado pelos inimigos do apóstolo. Quando Paulo viajou para Jerusalém, levando uma coleta para os pobres, Aristarco o acompanhou como um dos representantes da igreja de Tessalônica. Evidentemente, ele ficou com o apóstolo quando este foi preso em Jerusalém, mas não se desanimou porque Atos 27, 2 diz que Aristarco foi com Paulo e Lucas enfrentar as autoridades e a prisão de Roma. Agora lemos que este corajoso soldado de Cristo ainda estava com Paulo, com a designação de, entre aspas, prisioneiro comigo. Foi o termo que Paulo usou para descrever Epáfras em Filemão 23, e provavelmente não significa que ambos foram presos, mas que eles voluntariamente participaram do encarceramento de Paulo para ajudá-lo. O livro de Atos diz que Paulo era prisioneiro na própria casa que alugara. Estando preso em casa, evidentemente tinha o privilégio de receber visitas sem muita restrição. Provavelmente alguns companheiros, como Aristarco e Epáfras, estavam sempre ao seu lado, ficando prisioneiro com ele voluntariamente. Marco também estava com Paulo em Roma e mandou saudações aos irmãos de Colossos. É o mesmo João Marcos que acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, descrita em Atos 13. No meio da viagem, Marcos desistiu e voltou para casa, em Jerusalém. Paulo não aprovou sua atitude. Mais tarde, quando Paulo e Barnabé planejavam a segunda viagem, Paulo recusou-se a aceitar Marcos em sua companhia. Barnabé levou Marcos e Paulo escolheu Silas. Nos anos que se seguiram, Marcos beneficiou-se da censura de Paulo e da confiança de Barnabé e trabalhou para demonstrar nova firmeza de caráter. Chegou a ser amigo íntimo de Pedro, que o chamou carissimamente de, entre aspas, meu filho, em 1 Pedro 5,13. Com a ajuda de Pedro, segundo a tradição da igreja primitiva, escreveu o Evangelho de Marcos, que temos no Novo Testamento. No versículo 10, entendemos que Paulo e Marcos reconciliaram-se e que Paulo instruiu a igreja de Colossos a dar uma boa recepção a Marcos no caso dele visitar a igreja. Paulo queria assegurar-lhe uma boa acolhida entre os irmãos que sabiam do caso anterior. Marcos, portanto,
É ótimo exemplo de um cristão que errou, mas recuperou-se e produziu bom fruto no reino de Deus. Em sua última carta, antes de ser morto em Roma, Paulo pediu que Timóteo trouxesse Marcos porque, como ele disse, abre aspas, me é útil para o ministério, fecha aspas, segundo Timóteo 4:11. Isso encoraja a pessoa que fracassa na fé, mas que quer voltar a ser útil. É isso, é só é só seguir o bom exemplo de Marcos. Outro cristão judeu que estava com Paulo em Roma e mandou saudações era Jesus, conhecido por Justo. Nada sabemos sobre além da informação que está no versículo 11. Ele, Aristarco e Marcos eram os únicos da raça israelita que naquela época trabalhava com Paulo em prol do reino de Deus. Ajudavam Paulo de maneira tal que ele disse, abre aspas, eles têm sido o meu lenitivo, fecha aspas. Enquanto muitos judeus perseguiam-no e foram a causa principal de seu encarceramento em Roma, esses três homens eram o seu conforto. Nos versículos 12 a 14, Paulo envia saudações de três outros companheiros que estavam com ele em Roma e que era gentil: Epáfras, Lucas e Demas. No estudo do capítulo 1, versículos 7 e 8, notamos que Epáfras tinha sido evangelista da igreja de Colossos e provavelmente a pessoa que havia estabelecido tanto esta igreja como a de Laodiceia e Hierápolis. Quando os falsos mestres começaram a influenciar os irmãos de Colossos com seus ensinamentos errados, Epáfras defendeu a verdadeira, mas defendeu a verdade, mas sentiu necessidade da ajuda de Paulo. Viajou até Roma para contar-lhe a situação. Então Paulo escreveu a carta para corrigir os erros doutrinários que estavam aparecendo. Paulo também defendeu o trabalho e a fidelidade de Epáfras. Nestes versículos, Paulo revela mais um aspecto sobre o caráter de Epáfras. Esforçava-se sobremaneira nas orações em prol dos irmãos da Ásia Menor. O verbo esforçar-se quer dizer também agonizar e significa a energia e a intensidade de suas súplicas em favor dos cristãos da região onde trabalhava. Preocupava-se por todos com interesse sincero no bem-estar geral. Epáfras era um evangelista que trazia os irmãos no coração, uma boa qualidade do ministro cristão. A segunda qualidade que Epáfras pediu em oração foi a plena convicção. Evidentemente, os cristãos tinham algumas dúvidas como resultado da influência dos falsos mestres. A carta aos Colossenses foi escrita para fortificar-lhes a fé em Cristo, o único que tem primazia e excelência. Romanos 4, 21 cita o exemplo de Abraão como um homem plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Esta era a convicção que Epáfras queria ver nos irmãos. Continuemos as orações de Epáfras para que todos os seguidores de Cristo sejam firmes na fé, maduros e convictos. Mais dois homens que estavam com Paulo em Roma mandaram saudações para os irmãos em Colossos, Lucas e Demas, versículo 14. Lucas é a mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas no Novo Testamento. Escreveu também o livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas é médico amado, era gentil e foi o único gentil a escrever um livro da Bíblia Sagrada. Certos estudos do Evangelho de Lucas e de Atos revelam que o autor frequentemente empregava termos médicos que outros escritores não teriam usado. Gostaríamos de ter mais informações sobre Lucas, que abandonou a carreira para acompanhar Paulo nas viagens missionárias
e na prisão. Há indicações no Novo Testamento que Paulo estava doente, sofrendo de um espinho na carne, segundo Coríntios 12:7. Lucas provavelmente tratava da dificuldade incurável e ajudava Paulo a suportar a aflição. Depois de Lucas, encontramos o nome de um homem chamado Demas. Não há nenhuma descrição de Demas, nem aqui, nem em Filemão 24, onde seu nome aparece pela segunda vez. Foi o homem que, mais tarde, quando Paulo estava preso novamente em Roma, abandonou o apóstolo por amor do mundo. Em 2 Timóteo 4,10, Paulo escreve, abre aspas, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, fecha aspas. Demas era o materialista entre os companheiros de Paulo. Apesar de associar-se a um dos mais dedicados e capazes servos de Cristo, o apóstolo Paulo e de trabalhar ao lado de homens como Aristarco, Marcos, Epáfras e Lucas, recusou-se a ser transformado pelo poder do Evangelho. Demas tinha interesse nas coisas da vida terrena. Amava, entre aspas, o presente século. Demas é o exemplo trágico de um homem que tinha salvação nas mãos, mas largou-a em troca das migalhas do mundo. Jamais entendeu o significado das palavras de Cristo, abre aspas, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, fecha aspas, Mateus 16, 26. Paulo envia saudações também para a igreja da cidade de Laodiceia, versículo 15. Laodiceia era uma cidade a 16 quilômetros a noroeste de Colossos. Epáfras, o evangelista que trabalhava em Colossos, demonstrou também grande interesse e preocupação com a igreja de Laodiceia. Tudo indica que ele tinha servido a esses irmãos também. Em Apocalipse 3, de 14 a 22, há uma carta que Cristo enviou uns 20 anos mais tarde para a igreja de Laodiceia. Infelizmente, os cristãos de lá haviam se tornado indiferentes. Paulo lembrou-se desses irmãos, mandando saudações e a todos, e especialmente a uma pessoa chamada Ninfa, que hospedava a igreja em sua casa. É mais um exemplo que encontramos no Novo Testamento de uma pessoa que abriu a casa para os cultos e as reuniões da igreja. Outras passagens indicam que havia igrejas em casas particulares em Jerusalém. Em Atos 12, 12, Éfeso, 1 Coríntios 16, 19, em Filipos, em Atos 16, 40, Colossos, em Filemão 2 e Roma, Romanos 16, 5. Ainda hoje, a igreja, algumas vezes, reúne-se em uma casa particular e não em um edifício construído especialmente para as reuniões públicas. Lembramos-nos de que a verdadeira Igreja de Cristo não pode ser identificada simplesmente pela casa que ocupa. A pessoa que só gosta de adorar a Deus em um lugar que pareça ser igreja, com auditório bonito e janelas de vidros coloridos, se uma pessoa assim tivesse procurando a igreja nas cidades mencionadas e em Laodiceia, teria ficado muito decepcionada. Os cristãos de Laodiceia demonstravam sinceridade e simplicidade, reunindo-se na casa da família de Ninfa. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, queria que ela circulasse entre todos os cristãos e que fosse lida nas igrejas. Versículo 16. Semelhantemente, terminou a carta à igreja de Tessalônica dizendo, abre aspas, conjuro-me pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos, fecha aspas. 1 Tessalonicenses 5, 27. Em 2 Pedro 3, de 15 e 16, o apóstolo Pedro reconhece que as cartas de Paulo era conhecida entre os irmãos e ele as considerava iguais às demais escrituras. Isso indica que era prática
na época dos apóstolos, circular as cartas em todas as igrejas e colecioná-las. Os ensinos deixados pelos homens que conheciam a Jesus e que receberam a inspiração divina tinha valor não apenas para um certo grupo em Colossos, Laodiceia ou Tessalônica, mas para a igreja toda em todas as épocas. Assim, todo o Novo Testamento foi bem guardado desde o primeiro século até agora. Temos a carta aos Colossenses. Mas onde está a carta aos Laodicenses? Na verdade, ninguém sabe. Existem muitas teorias. Alguns comentaristas dizem que, em 15 anos de trabalho, é provável que Paulo tenha escrito outras cartas além das que estão no Novo Testamento e que foram perdidas. Outros acham que a carta de Laodiceia é uma das que se acham no Novo Testamento, o livro de Éfeso ou de Filemão. Há indicações de que a carta aos Efésios foi mandada não apenas para os cristãos de Éfeso, mas de toda a região da Ásia, e sendo assim, poderia ter sido chamada de carta aos Laodicenses. Há outras teorias, mas não há uma maneira de saber com certeza. No versículo 17, Paulo inclui uma exortação especial a um homem chamado Arquipo. No livro de Filemão, escrito por Paulo na mesma época, lemos mais uma vez sobre ele. Arquipo recebeu do Senhor um, entre aspas, ministério, uma responsabilidade específica reconhecida por Paulo e pela igreja de Colosso. Por alguma razão, talvez pelo efeito que teria na igreja, Paulo usa esta maneira pública de exortar Arquipo a atentar para o seu ministério e para cumpri-lo. Talvez Arquipo fosse o evangelista da igreja na ausência de Epáfras. Nesse caso, depois de ler as palavras de Paulo, ele e toda a igreja poderia ter sentido mais o peso da responsabilidade que estava nos ombros do novo líder. Com os falsos mestres na igreja tentando arrastar os irmãos para ideias contrárias ao evangelho, o líder espiritual de Colossos tinha um ministério difícil. Mesmo assim, Paulo avisou Arquipo e toda a igreja que ele tinha um ministério que devia ser bem cuidado e cumprido. Paulo acrescenta a última saudação do versículo 18 de próprio punho. Uma outra pessoa, talvez Timóteo, capítulo 1, versículo 1, escreve o resto da carta enquanto Paulo formula e dita as palavras em voz alta. No fim do livro de Romanos, capítulo 16, versículo 22, lemos que um homem chamado Tércio escreveu a epístola de Paulo aos Romanos. Da mesma forma, um secretário ou ajudante ajudou a Paulo com a carta aos Colossenses. Por que Paulo mesmo não a escreveu? Não o sabemos. Algumas pessoas acham que o espinho na carne do qual Paulo sofria era um problema de visão e por esta razão precisava de ajuda. Em seguida, Paulo diz, abre aspas, lembrai-vos das minhas algemas, fecha aspas. Ele o diz para lembrar os irmãos de sua necessidade e ainda para lembrar a todos da garantia de sua autoridade e sinceridade como apóstolo de Cristo. Quando Paulo procurava demonstrar a autenticidade de seu apostolado, usava seu sofrimento como testemunho ou prova. Isso demonstrava que ele era fiel e sincero e que estava carregando com persistência a cruz que Cristo lhe dara. E ele termina a carta dizendo, abre aspas, a graça seja convosco, fecha aspas, que o favor imerecido por parte de Deus seja a fonte de justiça e esperança para os colossenses. Obrigado por acompanhar comigo a leitura desse livro. Terminamos ele hoje. Se você está gostando e gostou, né, da leitura desse livro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam
aprender o que Paulo e o que Jesus quis enviar para a igreja em Colossos, tá bem? Vamos agora iniciar a leitura desse outro livro, O Espírito Santo de Deus, no Eterno Propósito, do nosso irmão já falecido, pai do Alan também, o Garner Allen Dutton, né, que é o pai do Alan Jr. A gente vai começar a ler ele a partir do próximo vídeo. Quero agradecer imensamente você que acompanhou a leitura do livro de Colossenses aqui, né? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas aprender as maravilhas que está nesse livro. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Se você mora longe, podemos fazer isso também através do celular hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até a leitura do próximo livro. Amém?